Deus Pai seja convosco. Amém. Vamos colocar de pé, abrir nossas Bíblias em Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade rica de estarmos aqui reunidos na Tua presença, Pai, para te adorar e engrandecer Teu santo e poderoso nome, Senhor Deus. Senhor, que nós venha, Pai, se arrepender de todos os nossos pecados, Pai, falhas e erros que cometemos, Pai, no dia a dia, Senhor Deus. Porque aqui é o lugar, Pai, de se arrependermos, Pai, e entrar com o coração limpo, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Ô Senhor, trabalha, Pai, em nossas vidas, Pai. Abençoa, Pai, segunda-feira que vai começar o dia de trabalho, Pai, de cada um, Senhor Deus. Fica conosco, Pai. Viemos aqui para te adorar. Agradeço minha oportunidade, passaremos para o grupo de louvor. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Como é bom, Pai, estar na Tua presença, meu Deus. Derrama, Pai, da Tua presença. Fala conosco mesmo, Jesus. Opera, Deus, as Tuas maravilhas no meio de nós. Deus, nós queremos, Pai, nós queremos, Deus, a Tua presença santa. Senhor, nós te adoramos, Deus. Glorificamos o Teu santo nome. Como é bom quebranta os nossos corações. Fala, fala. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos. O Senhor é bom. Feche teus olhos, vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Faz meu coração ouvir
Só os fortes, né, irmãos? Estava vindo, né? Estava conversando, né, com as minhas filhas, com a minha mãe, né? Hoje é só nós, os fortes, né? Então, querendo uma palavra, vamos buscar do Senhor, amém? Amém? Tem vivo aí? Essa canção, diga aqui. O Senhor, Ele vai ter sempre a bondade dele para nós. Vamos cantar juntos essa canção. Tua graça nunca acaba.
Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Amém? Como é bom nós estarmos mais uma vez aqui reunidos. Hoje, nosso culto de doutrina. E eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, sem perca de tempo. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27 eu vou ler. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27 eu vou ler. Quero aqui dizer que a Milena, também temos aí a Lígia, eu esqueci o nome, Alana, são bem-vindas, tá bom? Deus abençoe grandemente. O Gediael, é isso? Eu nem vou apresentar porque ele já é nosso já, amém? Diz assim, ó: todo aquele depois que escuta estas minhas palavras, todo aquele pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, com o olho fechado, coração aberto para a Tua palavra, Deus. Senhor, faz a Tua obra em nós, Pai, para que sejamos salvos, para que sejamos libertos nessa noite, para sermos salvos. Transforma aquilo que tem que ser transformado, nos alicerça, Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, estrutura para irmos até o fim e termos uma eternidade com o Senhor maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Muito obrigado pela reverência à palavra de Deus. Meu igreja, hoje é nosso culto é de doutrina, mas primeira coisa que eu quero falar aqui, eu vou ler já aqui um outro texto, mas não precisa você se preocupar, é sobre a mesma coisa, só que é em Lucas 6 agora, do 46 em diante, eu vou ler aqui, ou melhor, do 47 em diante, eu vou ler aqui. Mas antes de eu ler esse outro texto, que é o mesmo texto, como eu falei, só para nós firmar a nossa base aqui na palavra, eu quero falar para vocês o seguinte, que doutrina não é o que muitos pensam. Tem pessoas que dizem assim, não, a tua igreja não tem doutrina, a minha igreja tem doutrina. O outro diz, né, a minha igreja tem doutrina, como se doutrina fosse, por exemplo, assim, não usar brinco, não pintar de repente os lábios com batom, como se doutrina fosse de repente você não pintar a unha, não cortar o cabelo. Isso não é doutrina, isso é dogma e preceito, isso é uma visão de trabalho. Então, a nossa igreja tem uma visão de trabalho, como eu disse e repito e afirmo, que para mim é a melhor visão de trabalho que eu encontrei até hoje, onde nós temos uma abertura de culto. Inclusive está no meu coração algo aqui que em breve eu vou falar para vocês, para nós ensinarmos melhor as crianças. E hoje eu estava perguntando até para o Davi como que é a nossa liturgia de culto. Ele falou certinho, lê a palavra, nós fazemos uma oração, a abertura de culto é feita assim, depois 4 louvores, depois vamos para a palavra, fazemos o apelo do dízimo e da oferta, e sem encher linguiça nenhuma, e depois já vamos para os avisos. Então, aí a bênção apostólica, pronto, uma visão de trabalho. Mas não é só isso não, nós temos uma visão, dentro da nossa visão de trabalho, nós temos as cores, cada cor tem o vermelho, tem o amarelo, tem o roxo, tem o azul, cada cor simboliza uma coisa. É muito bem organizado a nossa igreja, Temos uma bandeira, não está até aparecendo ali a nossa bandeira, mas temos uma bandeira. Então, assim, tem bandeira não só da igreja, tem do diaconato. O diaconato também é tudo muito bem organizado, tem um uniforme para esse diaconato. Mas isso é uma visão de trabalho, isso não é doutrina. Isso não é doutrina. Pessoas que confundem as coisas. Não, doutrina tem que ser assim, igual a minha igreja.
Isso aí não é doutrina, isso é uma visão de trabalho. Igreja é só uma. Igreja é de Jesus Cristo. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça, ele é o dono da igreja. Agora, visão de trabalho, aí cada denominação tem uma visão de trabalho. Então, claro que tem uns crentes que são meio bobinhos, né? E eles querem ser mais crentes que todo mundo, então eles pregam isso, né? Eles creem naquilo ali, que aquele dogma e preceito dele é a verdade. E se não for daquele jeito, não, você usa calça, você não é crente. Você tem que usar saia, mulher, senão você não é crente. Isso não é doutrina. Isso é uma visão de trabalho. Visão de trabalho é isso aqui. Então eu quero deixar bem claro isso aqui, só para vocês não serem enganados, tá? Mas se você gosta disso, não, eu gosto de me vestir assim, eu gosto que assim, daquela igreja assim, que se veste, na visão de trabalho, que se veste de terno e de gravata, né? E de saia e cabelo bem comprido, e nunca pode cortar o cabelo, não pode raspar os pelos das axilas, nada, é uma coisa assim, bem top. Então, não, maravilha, eu respeito. E na nossa igreja, graças a Deus, nós temos assim, uma visão muito aberta, as pessoas se vestem bem, porém, nós somos, a Bíblia não é nós, a Bíblia é contra o que? Sensualidade. Sensualidade é pecado, e tudo que vai além do limite, tá? Que de repente o irmãozinho está orando ali, atrás, né? De repente outro dobra o joelho na frente, como eu vi outro dia assim, uma imagem, né? A mão com uma leg assim, que meu Deus do céu, aquilo só aparecia o bumbum dela, não aparecia mais nada, né? Então, assim, expondo, né? Assim, o seu corpo sensual. Só que aí alguns dizem assim, não, é o teu olho que é pecador. Não, nós temos sim, dentro da doutrina, isso é doutrina daí, sensualidade é pecado. Então, sensualidade vai contra os princípios da Bíblia Sagrada, porque o Espírito Santo não se agrada, Jesus não se agrada, entendeu? O próprio Deus, o Pai, não se agrada, Ele quer que nós se vista bem. Mas no Jardim do Éden eles andavam pelados, pastor. É verdade, eles vão fazer um nudismo na igreja, coisa mais linda daí. Não, eles andavam, mas eles tinham inocência, era o período da inocência. Hoje não, hoje nós temos malícia no coração, e nós estamos aqui hoje justamente para que essa malícia saia, justamente para que a palavra de Deus opere em nós, a santificação, e aí a gente vai vencendo essas malícias, essas coisas. Outro dia um irmão contando para mim que no trabalho dele está uma luta, né? Aquelas, nós chamamos de empunhação, né? Não sei como que você chama, mas aqui no linguajar que eu ouvi assim muito. Então no trabalho, quem trabalha em empresa aqui, sabe como é que é, né? A turma toda, né, vem com um monte de piadinha assim, né? Umas piadinhas meio marota, umas piadinhas meio assim, safada, né? E você tem que ter um cuidado com isso, porque isso é pecado. Então, as malícias, elas não fazem bem para nós, não fazem bem para nós. Obrigado, diaconisa Vanessa, Deus abençoe. Elas não fazem bem para nós. Eu vou ler mais um texto aqui, como eu falei rapidinho, e já vou entrar naquilo que é doutrina. E vou citar pontos aqui, né? Doutrinas, algumas doutrinas bíblicas que são base da igreja e que você não pode abrir mão disso. Então, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, Jesus disse em Lucas 6 também, do 47 em diante, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo. Detalhe, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Olha só, então Jesus está falando sobre um homem que ouvia a palavra de Deus, porém não praticava a palavra de Deus, e aí Jesus relata que veio a chuva, né? A casa daquele homem, ele cita duas casas na verdade, né? Ele cita duas casas e ele fala de pessoas que ouvem a palavra e praticam, e pessoas que ouvem a palavra e não praticam. Então,
ele fala sobre a palavra. Primeira coisa interessante, que uma das doutrinas da igreja é a palavra de Deus, é a escritura sagrada. A escritura sagrada, eu já vou falar aqui, já é uma das doutrinas da igreja, a palavra de Deus. Sem palavra, um crente que não tem palavra de Deus no coração, ele nem pode se denominar igreja, porque, primeiro, ele não tem base em nada, entendeu? É como uma casa na areia. Uma casa na areia, ela não tem base. Então, Jesus diz que aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus, ele assemelha essa pessoa a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, ela cavou um buraco, como nós vamos cavar aqui sábado, se Deus permitir, e nós conseguimos bater a linha, enfim, sábado nós vamos começar aqui a fazer os buracos. Então, o que acontece? A gente cava fundo e aqui no caso, Jesus está falando que tem que encontrar a rocha. Nós não chegamos a encontrar que é a rocha. Encontramos bastante pedra ali, mas não a rocha. A rocha que Jesus está falando é uma rocha mesmo. Se nós cavar bem fundo assim, nós vamos encontrar uma rocha sólida. Uma rocha só. Ali, no bairro São José, não demora muito para você encontrar uma rocha. Ali é tudo uma rocha. Ali já é o lugar onde tem a pedreira ali. Ali onde o irmão Carlos e a irmã Juscelia moram, eles sabem o que eu estou falando. Cavou um pouquinho, rocha. Por quê? Porque ali tem uma pedreira só, mas não é uma pedrinha pequena, não, é uma pedra, é só pedra ali por baixo. É uma beleza para construir casa ali. Quem construiu casa ali está feito, porque não, dificilmente vai dar rachadura, né? Aí eles podem dizer assim, mas deu ali não, deu porque eles fizeram no barranco ali, daí vai dar, mas pode ter certeza que não estava na rocha. Se tiver na rocha, e depois foi por causa da enchente, né? E por quê? Porque não estava na rocha. Como é que as outras casas não deu problema? Por quê? Porque estava na rocha. Então a casa, quando ela é bem feita, não tem como dar problema. Não tem como dar problema. Não vai dar rachadura. Agora a casa não foi bem feita, ela não foi feita os alicerces bem feitos. E o alicerce interessante, né? Ele não aparece, né? O alicerce não aparece. O que aparece é o exterior, é igual nós. O que aparece é os teus olhos, é o teu corpo. Mas você não é um corpo. Você é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Outro dia eu já preguei sobre isso. Você é um espírito, você tem uma alma e você habita no corpo. Nunca esqueça disso. Você é um espírito, você tem uma alma, habita no corpo. Então, quando você cuida somente do teu corpo, você é como uma casa na areia. Você cuida muito bem da tua estética, você cuida muito bem do teu cabelo, né, dos teus cílios. Tem algumas mulheres que agora estão alongando os cílios, homens também estão ficando vaidosos, né? Cuida muito bem da sua sobrancelha, vão lá, raspa a sobrancelha, desenha a sobrancelha, tanto homem como mulher. Mas isso não é o mais importante de tudo. Não é que é pecado isso, como eu falei, não podemos seguir como via de regra de doutrina isso, mas isso, eu quero te dizer uma coisa que não vai te firmar em Deus, sabe? A tua aparência de ser crente também não vai te firmar em Deus. Você andar com a Bíblia na mão, é como eu sempre digo, Bíblia na mão não garante nada que esteja no coração da pessoa. Tem pessoas que andam com a Bíblia na mão, mas não tem nada de Bíblia no coração, não sabe nada. Se perguntar para ele qual que é a base de fé dele, ele não sabe dizer. Isso é uma vergonha para a igreja. Quando perguntarem para você, Paulo fala sobre isso, e você não souber falar da tua fé, você está envergonhando o evangelho. Você é uma pessoa, é como um soldado, sabe, que foi para a guerra, mas você não levou a arma. Isso é uma vergonha. Você vai morrer na casca. Então assim, doutrina bíblica é a base da igreja. Se você não tem doutrina, você tem que ser um crente de doutrina, mas não dessas doutrinas por aí que estão falando que é doutrina, como eu falei, que é só, na verdade, dogma e preceito, tá? Que é só uma visão de trabalho. Não, visão de trabalho não te garante você ir para o céu. Visão de trabalho é um jeito de você trabalhar para Deus aqui na terra. E essa visão veio de Deus? Veio de Deus, mas não te salva. Visão de trabalho não te salva. Ah não, porque eu sou quadrangular, você é salvo. Ah não, porque eu sou de tal igreja, você é salvo. Isso não é igreja. Igreja é doutrina. Igreja é doutrina. A primeira doutrina que eu quero falar aqui hoje, doutrina de Deus. Você tem que crer que Deus é Deus. Que Deus é Deus. Você tem que crer quem é Deus para você. Se alguém te perguntar quem que é Deus, como é que você me prova que Deus existe? Primeira coisa, a Bíblia começa já, Gênesis 1 e 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Além dele ser Deus poderoso, além dele existir antes da criação
e por isso que eu sirvo a Ele, porque Ele existe antes da criação. Outra coisa, Deus, Ele criou os céus e a terra. Ele não pediu ajuda para mim nem para você. Ele pergunta isso para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu criei aí o sol, a lua, as estrelas? Onde é que você estava, Jó? Aonde é que você andava, Jó? Jó estava reclamando da sua luta, da sua dificuldade. Quando você estiver numa luta, numa dificuldade, lembra da pergunta que Deus fez para Jó: aonde que você estava? Se eu criei tudo isso, eu tenho poder para mudar a tua história. Então Deus é Deus. Nós servimos a Deus porque Deus tem poder não só de criar, mas de mudar as circunstâncias da nossa vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Foi Ele que disse: haja luz, e houve luz. Ele criou tudo com ordem. Eu já preguei isso aí outro dia, sobre a criação com ordem, e tudo com etapas. Ele tinha um projeto. Pessoas que não têm um projeto, Deus não trabalha na vida dessas pessoas. Tem que ter um projeto. Deus tinha um projeto. No domingo eu vou criar tal coisa, na segunda eu vou criar tal coisa, na terça eu vou criar tal coisa, na quarta, sucessivamente. Chegou na sexta-feira, metas cumpridas. Deus é um Deus que começa e termina as coisas. A igreja, ela precisa começar e ela precisa ter meta para terminar. Começar e terminar as coisas. Senão nós ficamos igual a qualquer outra pessoa. Igreja que é igreja, começa e termina, porque o seu Deus começa e termina aquilo que Ele começa. Então, não pare. Não pare. Você precisa crer em Deus. Se você crê em Deus, você vai começar as coisas e você vai terminar as coisas. Mas a doutrina aqui é o seguinte: é que Deus, além dele existir, Deus não precisa que ninguém prove, tá? Que Ele existe. Primeiro ponto. Ele não precisa que nós prove. Mas é muito importante você ter argumento e doutrina no coração de dizer: não me importa o que você fala. Eu sou igreja. Eu creio em Deus. Não me importa o que você fala, porque eu vou te falar o que tem de gente pregando contra a Bíblia agora, o que tem de pessoas falando contra a Bíblia e com argumentos muito convincentes para aqueles que não têm doutrina, sabia? Por isso que eu estou falando hoje sobre doutrina, porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele existe antes da criação do mundo, Ele é eterno. Aí alguém vai te perguntar: mas como que era então esse Deus? Como é que era então sem mundo, sem esse mundo físico, sem a criação? Nunca você pensou nisso? Como que era? São perguntas que eu fazia quando eu era criança já. Se Deus criou os céus e a terra, então como que era então? Como que era antes então? Essas coisas, Ele é tanto é que Ele é Deus, que essas coisas são limitadas a nós. Eu vou te explicar como que você explica para as pessoas quando te indagarem sobre isso. Por exemplo, os meus filhos, eles têm uma idade que nem tudo dá para falar para eles já. Nem tudo. Mas a gente já vai, ultimamente, a gente tem adiantado alguns ensinamentos devido a vamos dizer assim, as pessoas estarem falando tantas besteiras, o pecado está tão alastrado, então a gente precisa preparar eles já antes. É melhor o pai ensinar do que ser ensinado no colégio ou qualquer outro lugar. Então quem tem que ensinar primeiro é o pai. Mas tem coisa que eu posso falar para eles já? Tem coisa que eu posso falar para eles? Não dá, né? Nem tudo dá para falar para criança, não é verdade? Então assim, assim é Deus. Tem coisa que Ele não revela para nós. Mas não é que Deus está escondendo alguma coisa. Não. É que Ele não precisa falar para nós. Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus. Ele é nosso Deus, então não precisa Ele contar tudo para nós, como eu não preciso contar tudo para o Asaf. Eu não dou satisfação dos negócios que eu vou fazer para ele, mas nem por isso eu deixo de ser pai dele. E ele confia em mim, do mesmo jeito ele confia em mim, tanto o Asaf como o Davi. Então assim, os teus filhos confiam em você, e você confia nos seus pais. E tem coisas que eles não contavam para vocês quando você era criança. Por exemplo, assim, vamos mudar de lugar, nós vamos se mudar. Você simplesmente arrumava tuas roupinhas ali, às vezes numa mochilinha, e só seguia o pai. Mas agora é interessante que Deus, as pessoas querem questionar, mas como é que era antes, mas como é que é, mas como é que não é? E Deus lá deve satisfação para nós, gente. Tem coisas que Deus não vai revelar para nós. Tem coisas que estão em oculto, em mistério. E isso Deus vai, quando nós chegar no céu, pode ter certeza, você vai ter tempo bastante, vai ser uma eternidade. Aí você vai falar bastante com Deus, Deus, como é que era, como é que não era. Mas pergunta tudo para Ele, vai te responder. Ele não vai titubear, vai te responder. Por que não tem isso na Bíblia?
Gente, nós teríamos que ter daí, se ele é eterno. E agora imagine quantos livros nós íamos ter que ter lendo. Se você não lê nem a Bíblia toda, de repente, no decorrer do ano, aí o que adianta ter daí tudo que Deus fez ou deixou de fazer? Entenderam? Então, se Deus deixou a Bíblia, que são 66 livros, um manual para nós chegar no céu. É o suficiente, entendeu? Agora, é claro que sempre vai ter gente indagando. Sempre teve, não teve. Quando você estudava lá no colégio, não tinha pessoas que eram chato, que viviam botando ponta nas coisas e tudo mais? Assim também existe pessoas botando ponta até na Bíblia. E eu vou te dizer mais ainda. Tem gente que nem se tivesse no céu, ele estaria satisfeito. Um exemplo é Lúcifer. Lúcifer não era um anjo de Deus? Ele estava no jardim do Éden, um jardim lindo. E ali ele se corrompeu. Ali ele quis ser mais que Deus. Ele quis subir e sentar acima das estrelas, lá no trono de Deus, o terceiro céu, e assumir o lugar de Deus. Você veja bem, ele sendo anjo, tendo um corpo de glória, não estava ainda satisfeito. Então tem pessoas que poderiam ter um corpo de glória, não estaria ainda satisfeito, pode ter certeza disso. Então se nós não estamos satisfeitos agora, nós não vamos ser satisfeitos nunca. Então assim, se satisfaça com o que a palavra de Deus diz. A palavra é verdade. A palavra é verdade. Não fique procurando no YouTube, não fique procurando subterfúgio para negar a tua fé. Naquilo que você aprendeu, fica naquilo que você aprendeu. Fica naquilo que quantos homens de Deus já partiram para a eternidade e tiveram uma história linda, né? E tiveram uma história maravilhosa. Agora, um camarada com 20 anos, 30 anos, 40 anos, falando o contrário à Bíblia, eu vou crer. O cara tem 40 anos de conhecimento. A Bíblia é milenar. A Bíblia tem passado tempos e tempos e tempos, e as pessoas têm crido e têm ido para o céu. Quantas pessoas? Nós temos Paulo como exemplo, nós temos Pedro como exemplo, né, do nosso tempo, do tempo da graça. Nós temos quantos homens de Deus? Filipe. Nós temos João. Nós temos homens que deram a sua vida, que morreram por amor a esse Deus, crendo nesse Deus. E agora nós vamos negar? Não, né? Então, uma primeira doutrina, que Deus é suficiente. Olha só, ele diz assim, em Êxodo 3,14: eu sou o que sou. Deus é autossuficiente. Deus não depende de ninguém, não precisa de ninguém, tá? E ele é eterno. O versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo expressa a autoexistência e a eternidade de Deus. Um comentarista comentou assim, que Deus, ele é infinitamente perfeito, autoexistente e imutável. A doutrina de Deus é a base de todas as outras. O Deus da Bíblia é pessoal, é santo, justo e amoroso. E uma aplicação para nós, esse comentarista deixa: sem uma compreensão correta de quem Deus é, todas as outras doutrinas se tornam frágeis. Então nós precisamos entender que Deus, ele é soberano. Ele é soberano. Senão não adianta nada nós servirmos a Deus se ele não fosse soberano, se ele não tivesse controle de tudo. Nós precisávamos ajudar ele, daí não era confiável. O evangelho não seria confiável. Servir a Deus não seria confiável. É isso que o comentarista fala. A doutrina da Trindade, segunda doutrina, a doutrina da Trindade. Você crê que Deus, que existem, vamos dizer assim, que Deus é três pessoas distintas? Você crê nisso? Você precisa crer nisso, sabe? E precisa. Eu indaguei muito e até hoje eu oro a Deus para ter uma compreensão melhor. Até hoje, eu confesso para vocês. Mas não que eu não creio, eu acredito piamente nisso aqui: que existe o Pai Jeová, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Agora me explique, se Deus é um só, como que eu explico para as pessoas? Como que você vai explicar para as pessoas quando as pessoas te perguntar: como assim? Se tem três pessoas, como que Deus é um só? Me explique esse teu Deus, porque é meio difícil para entender. Ou você é louco, ou me dá uma explicação correta disso aí. Então, eu aprendi há anos atrás que Deus é assim, para nós explicar para as pessoas a trindade de Deus,
e que é bíblica. Primeiro eu vou ler aqui Mateus 28:19. Faz favor, Rana. Mateus 28:19. Enquanto ela vai colocando ali, eu aprendi assim, que assim como eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo, assim também Deus é. Deus é 3 pessoas. Você está vendo 3 pessoas aqui, não? Quantas pessoas você está vendo aqui? Uma. Mas eu tenho 3 partes, não tenho? Eu sou tripartite. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito num corpo. Como que eu sei como que vocês sabem? Como que vocês podem ter certeza disso? Porque primeiro, só quem tem espírito adora a Deus. Nós estamos aqui para adorar. Então todos nós temos espírito. Segundo ponto, alma é a sede do sentimento. Quantos cultos aqui que vocês viram de repente eu chorar? Ou você chorou? Eu sou meio ruim para chorar, mas eu choro também. Assim eu digo nos cultos, né? Mas assim, se alegrar. Quantas vezes você viu se alegrar? Quantas vezes eu vi você se alegrar? Você tem alma aí. Então a alma é sede do sentimento. E o corpo é o automóvel que leva a alma e o espírito. E nós já comemos, já bebemos juntos, então nós sabemos que temos um corpo. E estamos vendo o corpo. Então assim, Deus é assim também. E como que Deus se materializou? Alguém já viu Deus? Já. Moisés, Elias, já tantos homens já tiveram experiências reais com Deus. Elias, quando foi conversar com Acabe, ele disse assim: eu vejo da face de Deus. O Moisés, ele falava face a face com Deus. Outros que viram Pedro, Tiago, João, comeram junto com Jesus. Então, Jesus é o próprio Deus. Os 3 existem, tá? Olha aqui, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque mais para mim ali, Coríntios capítulo 13, versículo 13. Coríntios capítulo 13, versículo 13. Rapidinho, Rana. Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior desses é o amor. Olha só. Esse aqui, na verdade, eu acho que foi um equívoco aqui que foi colocado aqui. Mas aqui eu quero te explicar mais um ponto importante, tá? Sobre a Trindade. Quando eu vou explicar, eu sempre falo sobre sólido, líquido e gasoso. Tem muita coisa que tem três, pode ver. Sólido, líquido e gasoso. O que mais que tem? Que agora eu não estou me lembrando aqui. O Sol também é citado como exemplo, tá? Porque o Sol ele tem o Sol, mas tem a luz solar e tem os raios. Enfim, tem várias coisas que tem 3 partes, que tem três segmentos assim. E isso mostra, já veio de Deus isso. Foi Deus que criou isso. E eles também são em 3. Quando Deus foi criar os céus e a terra, a maior prova tem lá em Gênesis, já começa falando. E a Bíblia inteira, ela se completa, confirmando, sabe? Lá em Gênesis começa: façamos o homem. Opa, peraí, mas se a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, como assim façamos o homem? Façamos é plural, não é isso? Então eles estavam em 3. O Espírito Santo, a Bíblia diz daí assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pairava sobre a face das águas. Havia trevas sobre a abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo sempre existiu. Jesus também estava lá. Como que eu provo que Jesus estava lá? João capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Opa, o Verbo, Jesus estava lá também. João testifica sobre Jesus dizendo que ele estava lá. Então a Trindade é ou não é uma doutrina que tem que ser seguida a ferro e fogo, vamos dizer assim? Você precisa crer que a Trindade não é apenas, tá, uma historinha. Não. A Trindade é uma doutrina bíblica e que precisa estar cravada no teu coração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas e um só Deus. Comentário: o Agostinho em A Trindade e o Millard Erickson reforçam que a doutrina trinitária é revelada progressivamente na Bíblia. Ela mantém o monoteísmo sem negar a pluralidade da divindade. A aplicação para nós que eles deixam é a seguinte: a Trindade fundamenta a comunhão da igreja e o plano de salvação. Porque se tivesse só Deus, não teria, vamos dizer assim, se tivesse só Jeová, só o Pai,
nós não teríamos como pregar para as pessoas. Mas como tem Jesus e o Espírito Santo, se confirma que o Evangelho, que a palavra de Deus é verdade. E que a igreja só está em pé pelo trabalhar de Jeová, pelo trabalhar de Jesus na tua vida e pelo trabalhar do Espírito Santo. Nós estamos, as dispensações mostram isso. Jeová trabalhando na criação, mostra Jesus trabalhando, e agora o tempo da graça, quem está trabalhando? O Espírito Santo. Eu vou por Pai, Jesus disse, mas eu vos deixarei o meu Consolador. A Trindade é um fato. Outra coisa, no batismo de Jesus, não esqueça nunca. Jesus foi se batizar, João Batista disse assim: mas eu preciso ser batizado por ti, homem. Agora se vem a mim. Era o primo dele. E ele disse: você vem a mim, eu não sou digno de desatar o cordão da tua zaparca. Não era só o primo, era Jesus, era Deus. João sabia disso. E João falou assim: ó, eu vi, quando ele se batizou, no caso João batizou ele, eu vi os céus abertos e o Espírito de Deus descendo em forma corpórea como uma pomba. E o Pai fala no batismo de Jesus, diz assim: ó, este é meu filho em quem me comprazo. Outras passagens ali, como na transfiguração, o Pai fala ali com Pedro, com Tiago e com João, diz assim: ó, este é meu filho em quem me comprazo. Ouçam ele, obedeçam ele. Então Jesus, ele faz parte da Trindade, o Espírito Santo faz parte da Trindade, e o próprio Jeová então faz parte da Trindade. Então, para você entender, nunca esqueça disso. É como nós, você é um espírito, você tem uma alma e habita no corpo. Você vai entender perfeitamente Deus. Perfeitamente você vai entender como é Deus. Doutrina das Escrituras. Como eu falei, sem a palavra de Deus, não tem o que mais falar para as pessoas de Deus. A palavra de Deus é o que dá base para a igreja, é o que dá argumento para a igreja. A palavra de Deus fala de política, fala ou não fala? A palavra de Deus fala sobre educação, fala ou não fala? Eu vou te falar que fala. Daniel era um homem que estudou. O Nabucodonosor valorizava o estudo, e o povo de Israel valorizava o estudo naquela época. Daniel já era um homem, um moço que já vinha estudando. E o Nabucodonosor escolheu Daniel porque ele tinha gabarito, ele tinha café no bule, vamos dizer assim. Então ele continua os estudos de Daniel, e agora Daniel é excelente. Não só Daniel, como Ananias, Misarias e Misael, Misael, Azarias e Ananias. Então, quando eles estudam ali, eles são excelentes. Então, a Bíblia fala sobre estudo, a Bíblia fala sobre tudo, sobre você não somente ser na igreja um pastor, um diácono, você ser, enfim, apenas assim, um músico, um levita, mas você pode ser assim um engenheiro, um doutor, um advogado, você pode ser. A Bíblia fala sobre médico, Lucas era um médico. Então a Bíblia fala sobre tudo, sobre casamento. A Bíblia fala sobre casamento, conselhos para casais, conselhos para a família. A Bíblia fala sobre aniversário. A Bíblia fala sobre tudo, gente. Tudo. Sobre festa, a importância de festa. Jesus gostava de festa. Não é pecado fazer festa, festa de casamento, festa disso, festa daquilo. A Bíblia fala sobre festa. Então assim, ó, a Bíblia fala sobre tudo, tem resposta para tudo mesmo. E olha só, a palavra de Deus, ela deve de ser levada acima de todas as coisas. Um filme, gente, que vocês assistem, não coloque a palavra de Deus lá embaixo e o filme acima. Quando você está assistindo o filme, vai para a palavra de Deus. Espera aí, eu quero ler esse texto, eu quero ler esse livro. Já assistiu o filme de Jeremias? Já assistiu o filme de Davi? Já assistiu o filme de José? Tem todos esses filmes, tem ali, né, no YouTube para você assistir. Só tem um porém, tem muita coisa no filme que não é como a Bíblia diz. E o que vai ficar maior? O que vai ser, vamos dizer assim, a autoridade sobre a tua vida? O filme ou a palavra de Deus? A palavra de Deus é acima do pastor. A palavra de Deus é acima do pastor Mário de Oliveira. Com todo respeito eu falo isso aqui, não desonrando meu pastor, que é nosso pastor nacional. A palavra de Deus é acima da cabeça do pastor Narciso Parisotto, acima da cabeça do pastor Reginaldo Silva, que é o nosso pastor aqui. A palavra de Deus, eu sempre digo que é acima da minha palavra. Você tem que examinar o que eu prego, o que eu falo. Se você não examina, você erra nisso.
Por quê? Porque os bereanos, quando chegou Paulo chegou cheio do conhecimento e com visões do céu. Ele tinha ido ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem ver. Mas quando ele chegou com o ensinamento, os bereanos, peraí, deixa eu ver, deixa eu conferir que Paulo é verdade, isso aqui também é verdade, eu vou entregar minha vida para Jesus. Eles não entregaram sem consultar a palavra. Hoje as pessoas entregam a vida só porque está triste, só porque está angustiado, só porque o casamento não deu certo, só porque bateu o carro, só porque perdeu tudo que tinha na vida, né, financeiramente. Aí ele entrega a vida para Jesus. Eu vou entregar minha vida. Uma entrega é uma coisa muito séria, minha gente. Uma entrega, você tem que saber para quem você está entregando a tua vida. Você tem que saber. Eu fiz isso, eu fiz essa loucura. Eu fui lá, eu estava nas drogas, eu estava tão triste. Cheguei ali, entreguei minha vida para Jesus. Mas eu não sabia onde é que eu estava entrando. Depois eu fui aprendendo, depois eu fui entendendo. Então assim, isso é doutrina. Você tem que saber onde é que você está entrando, onde é que você está pisando. Doutrina das Escrituras, base bíblica. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e o 17. Eu peguei aqui um comentário aqui eu não sei a pronúncia certa, eu vou só citar Henry, Carl Henry. Deus, a palavra de Deus, ela é a própria revelação, tá? Tem pessoas que dizem assim, eu recebi uma revelação da palavra. A palavra já é revelada. É um erro nosso. A gente foi aprendendo, né, lá atrás, foram ensinando nós assim, Deus me revelou uma palavra. Não, Deus me abriu o entendimento, mas a revelação é da palavra, não é minha. A palavra, ela é revelada já. A palavra, ela é ungida e é revelada. Então a palavra de Deus, ela é revelação. Então Deus, revelação e autoridade, ela é a regra de fé e a prática da igreja, tá? Deus, revelação e a autoridade é tudo dele, tá? Então assim, ela é a regra de fé e prática da igreja. Aplicação: sem autoridade bíblica, a doutrina se torna subjetiva. A Bíblia regula a fé, o culto e a ética da igreja. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra que criou os céus e a terra, a palavra é que faz a coisa acontecer na nossa vida. Não é o pregador. Chega desse negócio, tira do teu coração esse negócio de ficar adorando. Eu não estou dizendo para você não honrar pastor, não honrar pregadores, não é isso. Mas não seja também, me perdoe a palavra aqui, não seja também uma pessoa boba, tola, significar assim, ai meu Deus, que homem, porque isso não é Deus que faz, gente, pelo amor de Deus. É a palavra de Deus que tem autoridade na nossa vida. A pessoa dedicada, ela realmente nos impressiona. Porém, a palavra de Deus é autoridade sobre a nossa vida. É a palavra de Deus que faz. É o Espírito Santo que faz, gente. Não é outro. É Jesus que faz. E eu vejo que não está funcionando esse negócio dessa adoração a homens. Porque não acontecem os milagres, por quê? Porque as pessoas não creem mais, elas creem no homem. Se não for o homem tal, se não for a sala da igreja não for assim suntuosa, se não for assim, com todos assim, os aparatos que precisa até os olhos da pessoa, ela não crê mais. Isso não é doutrina, isso é antibíblico. Você precisa crer em Deus, precisa crer na palavra de Deus, como via de regra para a tua vida, como doutrina para a tua vida. Sabe, a doutrina da Trindade, quem faz é Deus, quem faz é o Espírito Santo, quem faz é a palavra de Deus. Então, isso tem que ser autoridade na nossa vida. Quarto ponto, doutrina do homem. Nós não podemos crer que o cachorro vale mais do que o homem, não. A doutrina do homem é a antropologia bíblica. A doutrina do homem diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não foi o cachorro, não foi o gato. Eu não estou falando para você chutar um gato, eu não estou falando para você maltratar animais. Eu estou falando para você não valorizar mais os animais do que o ser humano. O ser humano não importa o traço que a pessoa tem se tornado. Essa pessoa, ela foi feita em imagem e semelhança de Deus. Quem que fez com que essa pessoa ficasse do jeito que está? O pecado na vida dela. O pecado, demônios usando essa pessoa.
mas essa pessoa, ela tem um espírito, ela é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Ela tem um espírito, ela pode ser transformada. O Espírito Santo pode iluminar a vida dela. Ela pode ser transformada sim. Então assim, doutrina do homem. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Onde é que está escrito isso? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o 27. Eu tenho um comentário aqui do John Piper, eu vou falar aqui, mas é John Piper, né? A queda trouxe corrupção total, mas não a destruição da dignidade humana. Tem pessoas que, meu Deus, não, tem que matar essa pessoa. Não, tem que... Jesus, por que a Bíblia fala, por que a palavra de Deus diz não matar? Porque a imagem e semelhança de Deus. Não é dessa forma não. Quem que tem autoridade para matar na terra dos viventes? A polícia, o exército, essas pessoas que ganharam uma farda. Em últimos casos, tá? Em últimos casos, quando a pessoa não tem mais jeito, quando a pessoa vai querer matar outras pessoas, aquela pessoa está querendo matar todo mundo, então o exército, a polícia ou alguém que tem autoridade, elimina aquela pessoa, porque aquela pessoa quer matar outros, entendeu? Mas se ela não quer matar ninguém, ninguém tem o direito de matá-la. Ela não é uma pessoa qualquer, ela é a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que ter um cuidado com o ser humano, valorizar o ser humano. O cachorro não é mais valorizado, não pode ser mais valorizado, não pode ser colocado acima daquilo que Deus falou que é a imagem e semelhança dele. Senão você está dizendo, não, o cachorro é a imagem e semelhança de Deus. O que é isso? O que é isso? Você rebaixar Deus. Aplicação. Toda a doutrina soteriológica da salvação parte do reconhecimento da pecaminosidade do homem. O homem, ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, mas o que aconteceu? Ele pecou. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu. Quem que é para dominar? O cachorro para dominar o homem? Não, né? Olha aqui, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Você é maior do que todos os animais. Não quer dizer que nós temos que maltratar, não me interprete mal, tá? Cuidar dos bichinhos é muito lindo, é de nós aplaudir, mas nunca acima do jeito que eles estão colocando, não. É para quem não tem doutrina. Quem não tem doutrina está praticando já isso, pode ter certeza. A doutrina bíblica diz que o homem, ele tem que ser, acima, ele domina todas as coisas que na terra. Deus deu para ele cuidar da terra, Deus deu para ele cuidar dos animais. Doutrina da salvação, soteriologia. Soteriologia fala sobre o homem caiu lá, né? Caiu. E Deus, ele não deu um decreto de destruição, de condenação para o homem, não. O homem tem jeito, o ser humano tem jeito. Então para nós tem sim uma esperança. Qual que é a esperança? É Jesus. Jesus nos deu uma salvação. O homem que errou, Deus não derrubou o homem. O homem que errou, o homem que caiu, o homem que desobedeceu a palavra de Deus. A partir de quando você começa a obedecer a palavra de Deus, como é que eu obedeço a palavra de Deus? Quem crer e for batizado será salvo. Jesus disse, se você crê no sacrifício, se você crê que Jesus foi no teu lugar, você se apropriar da salvação que ele conquistou lá naquela cruz, então você pode sim ser salvo. Você se batiza e você pode sim ser salvo. Você pode entrar pela porta do evangelho e se santificar. Então é uma oportunidade para nós. Martinho Lutero disse que pela fé, não por obras, em sua teologia sistemática, que a salvação é um dom gracioso, ou seja, gratuito, grátis, free, de Deus, para você, para mim. A salvação é de graça. A salvação é de graça. A salvação foi conquistada, não foi de graça para Jesus, tá? Eu sempre gosto de falar isso aqui. A salvação teve um preço pago. Não foi com ouro, não foi com prata, foi com sangue que foi pago a tua salvação. Por isso valorize ela, se aproprie dela, tome posse dela, porque ela foi paga um alto preço por ela, mas não por você, por Jesus. A igreja proclama que somente Cristo salva, e que a salvação é pela fé mediante a graça. Como que você tem pregado para as pessoas?
doutrina da salvação, doutrina aqui, isso aqui ó, é doutrina da salvação que eu estou falando agora. Como que você prega a doutrina da salvação? Não, para você ser crente você precisa deixar disso, daquilo, daquele outro. Assim que você prega? Porque se nós pregar assim, nós estamos errados. Não, você tem que ser assim, assado. Você tem que, tem um jeito, um jeito assim. Não, você tem que crer em Jesus Cristo. Você só precisa crer. Se você crer, você pode. Você pode sim ser uma igreja, fazer parte ser membro do corpo de Cristo e ser igreja abençoada. Você pode sim participar. Não impeça ninguém de entrar com outro tipo de subterfúgio, vamos dizer assim. A doutrina bíblica é essa para nós. Doutrina de Cristo. Você crê que Jesus Cristo é Deus? Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem, tá? Ele foi 100% Deus e 100% homem na terra. Ele já era 100% Deus, como foi lido ali. No princípio ele já era 100% Deus. E aqui na terra ele veio 100% homem. Não de espermatozoide humano, mas foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre daquela virgem chamada Maria, tá? Tá bom? Então, nós precisamos crer nisso, que Jesus Cristo sim, foi um ser humano, foi. Os judeus dizem que ele foi só um profeta, só um ser humano. Não, para nós cristãos não. Nós cremos piamente nisso aqui, ó. Nós temos a certeza que Jesus é 100% Deus. Se ele não é 100% Deus, você não tem direito à salvação, entendeu? É o que a gente prega. Se encontrar um judeu, então você não pode ser salvo. Se ele te falar, não, Jesus é só um profeta, então você não pode ser salvo. Porque aonde que você vai se agarrar? Qual foi o profeta que conquistou salvação? Todos eles pecaram, todos eles falharam. E a Bíblia não diz que teria que ir um cordeiro perfeito, imaculado, fazer um sacrifício por nós? Jesus fez esse sacrifício por nós, homem. Quando se encontrar um judeu, fale isso para ele. Jesus fez sacrifício por nós. Ele vai vir com um monte de argumento. Mas Jesus, nós precisamos crer. Doutrina de Jesus para nós é essa, tá? Doutrina de Cristo, cristologia bíblica é isso. João capítulo 1, versículo 1 ao 14. Não, vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Coloca lá para nós, cara. Depois vamos para a doutrina do Espírito Santo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Oh glória! Ele é filho de Deus e é Deus também, tá bom? Se ele é filho de Deus, ele é Deus também. Se o Espírito Santo para você, agora vamos lá, doutrina do Espírito Santo. O que o Espírito Santo é para você? O Espírito Santo é só vamos dizer, uma coisa boa que a gente sente assim. Não, o Espírito Santo é Deus, tá? E agora, no tempo da graça, quem está operando é o Espírito Santo. Tenha muito relacionamento, não só com o Espírito Santo, com Jeová, com Jesus, com o Espírito Santo, mas trabalhe com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer fazer coisas tremendas nesse tempo. Não impeça o Espírito Santo, não instigue o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Então o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, tá? Ele regenera, ele sela, ele guia, ele capacita e ele santifica. Sem o Espírito Santo, a obra de Deus não é completa. Pessoas que não têm o Espírito Santo, a obra de Deus não é completa. E se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. E se você entrega a tua vida para Jesus, você tem Jeová, você tem o Espírito Santo junto com você. Eles estão trabalhando tudo através da tua vida. Eles nunca trabalham separados, eles trabalham juntos. Uma igreja sem a ação do Espírito Santo torna-se apenas uma instituição humana. Doutrina da igreja. Eu não estou nem colocando aqui os versículos, mas eu estou citando versículos aqui para você se abalizar. A igreja, ela é o corpo de Cristo, tá? A igreja não é qualquer coisa. Tem pessoas que não entendem por que tem a importância de vir no culto, porque a igreja não é apenas, vamos dizer assim, um templo. A igreja é um corpo físico de Jesus Cristo. Você é corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. Por isso nós participamos da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma doutrina também bíblica. Se você não participa da Santa Ceia, você não tem parte no corpo. Você não tem parte no reino. Entendeu? Você não tem comunhão com Cristo.
Então, quando não participa da Santa Ceia, está dizendo: eu não quero renovar minha aliança. A pessoa está dizendo: para mim não importa, não tem importância nenhuma a minha aliança com Deus, a minha aliança com Jesus, com o céu, para mim não tem importância nenhuma isso aí não. Agora, quando você se preocupa com Santa Ceia, você está dizendo: eu quero renovar minha aliança, essa aliança é muito importante para mim, eu quero morar no céu, eu quero ter o Espírito Santo na minha vida, eu quero ter comunhão com a igreja. Então valorize igreja, valorize Santa Ceia. Já falei duas aqui. E para encerrar, doutrina das ordenanças. Aqui já tem a Santa Ceia, já falei. Batismo nas águas. Batismo nas águas é de extrema importância, porque é a porta de entrada. Não salva, mas é a porta de entrada para o Evangelho. É uma ordem de Jesus, nós precisamos obedecer. E doutrina das últimas coisas. Nós precisamos crer que Jesus voltará. Nós precisamos crer que há arrebatamento da igreja. Nós precisamos crer que há sim um céu. Nós precisamos crer que Jesus foi preparar um lugar, tem um lugar preparado para nós, um descanso para o povo de Deus. Há um descanso para o povo de Deus. Já pensou se nós vamos passar a luta a eternidade inteira daí? Se uma pessoa conseguir viver 200 anos, vai viver sempre sofrendo aqui nessa terra. Agora, não consegue viver mais do que 120. Mas 120 anos é o prazo que Deus deu para Noé. Depois do dilúvio, na verdade, ali, Deus deu o dilúvio, Deus falou para Noé: 120 anos é o que o homem vai viver agora. Então assim, veja como a palavra de Deus é tremenda, né? Veja como a palavra de Deus é tremenda. 120 anos é o prazo. Então aqui, queridos, doutrina bíblica, guarda no teu coração. Creia no arrebatamento da igreja. Você crê que Jesus vai voltar? Crê? Você ainda crê nisso? Você ainda pensa nisso? São coisas que você precisa alimentar, você mesmo precisa meditar nisso, sabe? Eu não vou ler mais aqui agora porque não dá mais tempo os versículos, mas eu sei que você crê nisso. E guarde isso de todo o teu coração. Quando alguém te falar agora alguma bobagem na rua: ah, tua igreja não tem doutrina. Diz assim: mas o que é doutrina para você? Pergunte na cara, se dura assim, pergunte: mas o que é doutrina para você, irmão ou irmã? Que tem um samba bem abusado, né? A doutrina é verdade para mim é verdade. Mas que verdade é essa? Vamos ver qual que é essa verdade. Geralmente são os que não têm Bíblia, que andam com a Bíblia, que andam com todo o aparato religioso, mas aqui não tem nada de Bíblia. Aqui não tem renovo de mente, não tem mente de Cristo. É uma mente de uma visão de trabalho. É uma mente quadrangular, uma mente, vamos dizer assim, só da visão de trabalho. Mas a Bíblia não tem nada dentro de si. E eu não estou falando que a nossa visão não é boa. Como eu falei, para mim é uma das melhores que eu encontrei até hoje, né? Que eu vejo assim, que é uma visão assim, que funciona muito bem. Eu quero que você se coloque de pé agora e você veja aí como é que está as doutrinas bíblicas no teu coração. Sabe, querido, agarre as doutrinas da Bíblia, as doutrinas, quer dizer, as doutrinas da igreja, as doutrinas bíblicas, elas precisam ser agarradas, sabe, com as duas mãos. Sem ela nós não vamos chegar no céu. Como é que está a tua casa? Tua casa está nesses alicerces aqui que eu fui falado hoje? Essas 10 doutrinas? Ou o teu alicerce está numa casa da areia? Ah não, eu sou religioso. Eu, para mim, só é assim, a liturgia do culto ali, sabe? Eu recebo, mas eu chego em casa e não leio uma Bíblia. Eu não tenho palavra no meu coração, eu não conheço nada, não sei, nem creio bem certo, nem sei como é que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu não entendo muito bem isso aí, mas eu estou ali dentro. Não seja uma casa na areia, não. Seja uma casa na rocha. Se preocupe com as doutrinas bíblicas, porque é isso que te firma, é isso que te dá estrutura, é isso que pode vir chuva, pode vir vento, pode correr rios contra você, mas não vai combater a tua casa. Quem tem doutrina não é combatido. Ninguém tira você da igreja, ninguém tira uma pessoa crente da igreja. O que tira da igreja é o pecado, é a falta de compromisso com a doutrina, é a falta de compromisso com Deus, de relacionamento com Deus. É pessoas que só se relacionam com homens, ficam só na dependência humana, de uma unção, de um poder, de uma autoridade que venha na vida de um homem, mas ele não tem relacionamento nenhum com Deus. Isso não é doutrina. Doutrina bíblica é você ter Deus no teu coração, é você ter Jesus, é você ter o Espírito Santo. Eu estou enraizado em Deus, em Jeová, em Jesus, em o Espírito Santo. Eu creio que Ele criou os céus e a terra. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio na Santa Ceia. Eu creio na palavra de Deus. Aleluia.
Eu não sou assim de crer somente no dom da revelação, no dom do conhecimento, da ciência. Não. Eu não creio só no dom, eu creio no Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. O dono dos dons habita dentro de mim. Isso não vai te arrancar. Vai correr rio, vai combater a tua casa, mas não vai cair não. Você vai permanecer até o fim, em nome de Jesus. Porque quem tem doutrina vai até o fim, sabia? Quem tem doutrina, me diga um que praticou doutrina bíblica, que não foi até o fim. Me diga um. Todos que praticaram essas doutrinas foram até o fim, porque são doutrinas de Deus, e aquilo que é de Deus ninguém derruba, aquilo que é de Deus ninguém consegue parar. Por isso que a igreja nunca foi derrotada na terra. Por isso que a palavra de Deus já tentaram queimar, já tentaram rasgar, já tentaram proibir. Na Coreia do Norte é proibido, mas de vez em quando entra Bíblias lá, e as pessoas vão se converter na Coreia do Norte, vão se converter na Rússia, vão se converter na China. Por quê? Porque ninguém para esse Deus. Esse Deus é vivo. Jesus Cristo, quanta gente falando mal dele, mas quanto mais falo, mais famoso ele fica, porque ele é vivo, ele é real, e ele vai voltar. Amém, igreja? Ele vai voltar. Então, Senhor Deus, eu quero, Pai, pedir hoje nessa noite, Senhor Deus, com muita humildade, que o Senhor enraize, Senhor Deus, a cada crente aqui, Pai, no Senhor, na Tua palavra, que verdadeiramente, quando, Senhor Deus, for para eu mudar daqui, quando for para o pastor Reginaldo sair daqui, Senhor Deus, que não haja uma tristeza em nós, Pai, de ver notícias, de ouvir notícias, fulano saiu, Beltrano saiu, é porque não estava na doutrina, não aprendeu. Deus, me dá capacidade para ensinar a doutrina bíblica com excelência, para que fique, Pai, cravado, para que fique alicerçado esse povo na doutrina do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e não na religiosidade, Pai, mas que em Ti, Pai, as pessoas estejam enraizadas, alicerçadas, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor Deus, e peço, Pai, abençoa o Teu povo, que eles sejam casa na rocha, em nome de Jesus. Só quem é casa na rocha, dá glória a Deus aí. Aplaude bem forte Jesus, porque Ele é vivo e Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Queridos, nós temos também, como doutrina bíblica também, o dízimo e a oferta. Eu não falei isso aqui, mas é uma doutrina e nós vamos praticar isso aqui agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa o dizimista, abençoa o ofertante. Deus, que vai praticar agora, Pai, a adoração ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Você que trouxe, talvez com alegria, traga até aqui à frente. A nossa diaconisa Mirinha Ayla já está aqui para receber. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito é o Senhor. Pode se sentar, igreja. Muito obrigado por estar em pé por um tempo aí. Como eu vou para os avisos agora, e só quero falar que sábado que vem, ore, por favor, ore, para que não chova, para nós poder trabalhar aqui, então, começar as sapatas. Eu preciso bater a linha essa semana, né? Veio para alguém para bater a linha essa semana, vou ver se o Glauco pode vir, ou alguém, pastor Marcos, enfim. E batendo a linha, ou até o próprio estado, né? Se não, se ele já é disponível, mas eu creio que o horário dele não bate, e para bater a linha tem que ser de dia. Então, nós vamos bater a linha aqui, e sábado eu já conversei com o pastor Alvi, e conversei com o pastor, estou profetizando, o irmão Luiz da pastora Débora. Eles concordaram, né, em vir aqui. Encontrei eles no mercado e cantei eles falaram que se não chover eles vêm. Então vai render o serviço, enfim, eles vão vir, vão ajudar nós, e eu preciso que não chova. Então me ajude em oração. Deus é Deus e Ele pode, né, deter a chuva. Pode chover de noite, mas de dia, estendo aqui, mesmo que tenha um barral, é até melhor até para cavar, enfim. Fica mais pesado um pouco para tirar a terra, mas melhor para a gente conseguir cavar.
Então vamos continuar. E ore a Deus também para nós não parar mais agora, amém? Porque eu não quero mais parar, sabe? Eu confesso que para mim me dá até um ruim de ver a construção parada. Então nós ganhamos esse valor, vamos ganhar mais, o que for preciso Deus vai dar. O que nós não podemos é parar. E Deus sabe do meu coração, Deus sabe que eu não tenho paz, sabe nisso, de ver a obra parada. Ore pelo Glaico para tudo dar certo para ele. Ele falou que vai, vai evitar de pegar agora no sábado o trabalho para ele continuar aqui ajudando nós. Então ore a Deus para Deus abençoar esse rapaz, me ajuda a orar, igreja. Que Deus abençoe ele, sabe, que no decorrer da semana ele consiga tanto que não precise mesmo trabalhar no sábado. Entende? Que ele possa nos ajudar aqui, porque nós precisamos dele aqui. Então, seria isso sobre a construção. Nós temos dia 30 o Resende lá, tá aí o banner ou não? A nossa sonoplasta está lá, veja lá, mais lá. É 30 de agosto? 30 de agosto vai vir agora o Wagner, não é o Resende mais, né? É o Wagner. Vê se consegue largar lá hoje o vídeo. O Wagner vai estar aqui. E eu tenho aqui já as pulseiras. Essas pulseiras são as que foi pega lá para participação de toda a liderança. O pastor Reginaldo pediu e me interessou muito mais ainda. Eu gosto de poder de Deus, de unção, de movimento. E o pastor Vili me contou, como eu falei para vocês, né, os que estavam aqui no culto passado, que foi uma glória de Deus. O pastor Wagner fez a ministração ali. E no final ali eles tiveram que levar pessoas carregadas de tanto poder de Deus que Deus derramou. Foi muito forte, sabe? E outra coisa, os testemunhos, o pastor Vili falou que, olha, de todo esse trabalho que ele foi, ele disse que muitos testemunhos, sabe? Não só de poder, mas de cura, de muita coisa que aconteceu, pessoas testemunhando do que Deus fez na vida delas. Então assim, eu quero incentivar vocês aí, na verdade, como eu falei, nosso pastor pediu para todos nós da liderança estarmos ali. E nós vamos então, tá aqui as pulseirinhas. Ah, conseguiu? Pode soltar. Esse é o pastor Wagner. Olá, eu sou o pastor Wagner Pereira, aqui da cidade de Joinville. Estarei no dia 30 de agosto, às 17 horas, aí na cidade de Curitibanos, com meu grande amigo pastor Reginaldo, de toda a região, realizando a conferência Honra e Glória. O pastor vai estar fazendo um sorteio de dezenas e dezenas de livros entre vocês, e na oportunidade você vai receber também o certificado de participação. Eu estarei levando este óleo que eu consagrei 40 dias no monte, e você vai receber profeticamente essa unção, honra e glória. Agora, o que significa o Espírito Santo ungir você com honra e glória? É você viver o extraordinário de Deus. Será um tempo de edificação, crescimento, ativação ministerial, quebra de jugo, batismo com o Espírito Santo, curas, milagres, avivamento total. Participe, Deus fará maravilhas no nosso meio. Glória a Deus. Então, o investimento é R$30 e vai ser uma bênção, amém? Vamos agradecer ao Senhor por tudo. Eu creio que os avisos seriam esses. Nós vamos ter essa semana vai ter a nossa quinta profética e a Santa Ceia, né? Não é isso? Domingo, nossa Santa Ceia. Já vai se programando aí, já vai dando o teu nome para a tua hora de oração, para nós fazer o nosso relógio de oração ali no decorrer do dia, que vai ser uma bênção, amém? Quinta, o lançamento da campanha. A quinta também tem o lançamento da campanha, onde nós vamos fazer o jejum do fortalecimento, amém? Eu vou estar explicando, vai ser, cada um vai levar essa casinha para casa, vou explicar tudo como que vai funcionar. A maioria que já sabe na verdade, como que funciona. Você que nunca participou vai ter a oportunidade. Vai ser 40 dias de milagres, mas nós vamos fazer o jejum do fortalecimento, amém? Vai ser uma bênção de Deus e um renovo para todos nós da igreja. Se coloque em pé, igreja. Vamos agradecer ao Senhor. É verdade. Nessa oração aqui, antes de nós agradecermos, vamos estar orando por algumas pessoas. O Leandro, vamos orar também pelo pastor Ayrton, tá bom? Que fez a cirurgia.
foi um sucesso, mas ele precisa agora se recuperar. Senhor Deus, nós queremos, Pai, fazer uma oração aqui, Pai, pelas pessoas enfermas. O Senhor disse que é para nós orarmos pelos enfermos, e que em nome do Senhor Jesus, quando nós orarmos, o Senhor vai curar essas pessoas. Senhor, então nós oramos com a igreja, oramos pelo Leandro. Senhor, essa cólica renal, Pai, que ele está tendo, Senhor. Meu Deus, teu filho, Pai, tem sentido dores insuportáveis, Pai, segundo ele, Pai. E quem já teve cólica renal sabe do que ele está falando. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira toda essa dor, Pai. Elimina, Pai, se é uma pedra, Pai, no rim, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Elimina, Pai, derrete, Senhor Deus, toda a pedra pelo teu poder, Jesus. A tua palavra, Senhor Deus, é doutrina para nós, é via de regra para nós. Nós cremos na tua palavra que diz que o Senhor cura, e o Senhor tem poder para curar, Jesus. Então cura o teu filho, Senhor. Em nome de Jesus nós repreendemos toda a enfermidade da vida do teu filho, para a glória do teu nome, Pai. Também abençoa a recuperação do pastor Ayrton, em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu nome, Pai. Amém e amém. Estenda a mão assim, ó. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. 2 Crônicas 20:17. Nesta peleja não tereis que pelejar. 2025. Glória a Deus.